GoCast no ar, hoje para falar sobre receitas de marketing das ligas e dos clubes. Um estudo recente da Sports Value apontou que enquanto as grandes ligas do futebol estão bombando em marketing, clubes brasileiros estão entre os piores em faturamento com a marca. E quem nos traz todas as informações quentinhas é o diretor da empresa, um conhecido aqui do programa, Amir Somoji, que volta ao GoCast. Eu sou a jornalista Duda Strebe, está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. Estamos também nas principais plataformas de áudio. Nos segue e acompanhe nosso trabalho. Deixa eu dar as boas-vindas ao Norton Capel, nosso jornalista, que hoje está num cenário diferente. Estou observando aqui, Norton, onde você anda? Hoje estou em São Paulo, um abraço a todos, estou aqui na terra do Amir, uma honra receber o Amir aqui novamente no GoCast, né? O GoCast que iniciou o primeiro programa aí com o Amir, e é uma honra tê-lo de volta aqui conosco quando o GoCast está chegando a quase 100 episódios. E né, o Amir, um amigo, nos falamos na Confute Sul-Americana, então é uma honra, e eu vim aqui especialmente para São Paulo para fazer esse programa. Amir, o Norton já te deu as boas-vindas. Eu sei até que já estão combinando um galeto. Então, seja muito bem-vindo de novo ao nosso GoCast. Olá, Duda, Norton, a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu fico honrado por ter sido o primeiro e ter visto que se transformou esse canal, o futebol brasileiro, né, em peso, praticamente os grandes executivos, os dirigentes, profissionais de mercado, e eu fico honrado de estar aqui novamente para falar de um tema que é o meu dia a dia, que eu gosto muito, que é como crescer as receitas de marketing de um dos maiores mercados do mundo, que é o mercado brasileiro. Que legal, a honra é toda nossa, é muito legal, tu sempre traz notícias quentinhas aí que repercutem, é muito bacana mesmo. Agora a gente quer saber sobre esse novo estudo mesmo, né, que vocês fizeram, vocês procuraram avaliar o potencial mercadológico do futebol brasileiro, e as principais conclusões não são muito boas para a gente não, né, Amir? Conta como foi feita essa pesquisa e aqui você chegou. Porque a pesquisa ela tem como objetivo mostrar onde nós estamos e por que nós estamos tão atrasados. Porque é fundamental encarar a realidade. Vários mercados, a La Liga, por exemplo, é uma potência global, mas até pouco tempo ela tinha menos seguidores que o futebol brasileiro. Então, e nós estamos vendo um trabalho de marketing. Então, eu quis tentar trazer em números uma metodologia mais aprofundada do que simplesmente comparar a receita e cruzar essas informações, que é o que nós temos feito ao longo do tempo. Então, o Brasil hoje, embora entre as ligas de futebol mais importantes do mundo, aí sim, por faturamento, é o 7º PIB, o 5º mercado publicitário, mas apenas a 14ª em receitas de marketing das ligas. Então, na televisão até que somos melhores do que alguns mercados, mas quando comparado às ligas europeias e até a MLS, ficamos bem para trás. Então, a gente cruzou o tamanho do mercado publicitário com o faturamento de marketing. E tivemos a seguinte conclusão, que Espanha e Portugal são os que mais estão evoluídos nessa relação. Quer dizer, Portugal tem um PIB, um mercado publicitário muito menor que o espanhol e pontuou muito bem. E a Espanha liderou. Então, se você olha os gráficos, você vê a Espanha com um PIB menor que o do Brasil, com o mercado publicitário menor que o do Brasil e numa posição destacada. Então, é muito mais a gestão da marca do que, efetivamente, Barça-Madrid, que a gente poderia dizer que seria e é importantíssimo. Agora, quando a gente olha com mais detalhe para todo esse mercado de marketing, você vê que o Brasil vai crescer. Talvez com a SAF, talvez com os clubes entendendo melhor esses conceitos de marketing, que eu também podemos aproveitar para falar, mas o que ficou claro é que nós não temos uma liga. Então, a CBF não fez esse papel de liga, infelizmente. Então, o mercado brasileiro perde, por exemplo, em termos de receita de marketing, para Portugal, para a Áustria, para México, para a Turquia, para a Bélgica, para a Holanda, para a Rússia. Todos os mercados publicitários
muito menores que o Brasil. O Brasil só perde, além, né, da China, que não está aqui no estudo, Japão, que não estão entre as ligas mais poderosas, perde para os grandes europeus, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. E França, só. O mercado publicitário brasileiro é o quinto do mundo em termos de ligas de futebol. Então, não faz sentido hoje os clubes faturarem 170 milhões de dólares em marketing, diretamente ligado à sua operação de patrocínio e licenciamento, enquanto, por exemplo, a Bundesliga fatura 1,6 bi e a Premier League 2 bilhões de dólares. Nós, 170 milhões de dólares. Portugal, 172 milhões de dólares. México, 250 milhões de dólares. E sabe por quê? E eu tenho explicação porque, indo a fundo nos números, conversando com os executivos de diferentes mercados, o México não fala só para o mexicano. O México fala também para o mexicano que mora nos Estados Unidos. Então, a camisa que está com um patrocínio bastante valioso ali não está só contando os mexicanos que moram no México, mas os mexicanos e descendentes de mexicanos que moram nos Estados Unidos. Só os hispanos somam 70 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Então, resumindo, o Brasil está muito para trás porque não temos a liga e porque os clubes, eu acho que não dá para falar só que é culpa da falta de uma liga, os clubes também não estão atuando de forma inteligente. Então, qual que é a forma inteligente que os europeus fizeram? Limpa a camisa de patrocinadores, coloca grandes marcas, então uma marca pode pagar 50 milhões de euros por aquele espaço privilegiadíssimo, mas eu tenho 30, 40 patrocinadores. Quer dizer, eu tenho 40 patrocinadores, eu tenho talvez 2 na camisa, 3 como máximo, que seria material esportivo, uma marca na frente e só na frente, as costas com o nome do jogador. Então, a NBA, que colocou o patch com patrocínio e cresceu muito, aprendeu que você não pode estragar a estética do uniforme, porque o uniforme é um bem valioso de aquisição por parte do torcedor. Então, enfeiar o uniforme para aumentar a receita de patrocínio não é inteligente olhando para essas ligas todas super regulamentadas e com profissionais altamente capacitados. Então, hoje, pelo tamanho do mercado publicitário brasileiro, só para fechar esse primeiro bloco, 625 milhões de dólares poderiam ser gerados. 3,6 vezes mais. Isso só entendendo o tamanho do mercado publicitário brasileiro e como os clubes ficaram aquém. Nós podemos falar um pouco depois sobre a metodologia que prova que os clubes como Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo poderiam estar faturando muito mais. E aí que chegaria nesses 625 milhões. Então, é uma análise geral das ligas, com os top 20 clubes do Brasil, que seria a nossa Série A, na comparação depois com os clubes que o Flamengo, inclusive já dando um spoiler, assusta bastante na comparação com os europeus. Mas, Amir, esse estudo é muito legal e quando a gente aprofunda ele, até depois eu vou pedir para que tu nos coloque aqui como chegar a ele para ter, né, o estudo completo. A gente vai abordar aqui vários aspectos, mas acho que isso pode ser interessante. Tu fizesse várias referências, mas na tua opinião, como especialista, como alguém que foi a fundo nessa questão, onde está o principal descompasso? Porque quando a gente analisa o futebol brasileiro e a visão que as pessoas têm de que todo brasileiro gosta de futebol e vê esses números, é praticamente impossível a gente aceitar que seja menor que Portugal. Nada contra o futebol português, ou a Liga Portuguesa, ou os clubes portugueses, mas é tamanho mesmo. E o amor que se diz que se tem pelo futebol no Brasil. Na tua opinião, onde está esse descompasso? Nós temos esse amor todo? Não temos? Os clubes endividados não conseguem profissionalizar seus marketings? Qual é o teu diagnóstico dessa situação? Olha, o final do estudo até está no nosso site, quem está no site da Esportes Velho, logo de cara nos estudos, na primeira página na home, já consegue baixar o PDF. O estudo, Norton, ele fala de forma muito clara quais são as tendências de patrocínio. E quando você olha para as tendências, você vê claramente que os clubes não estão fazendo isso. Então, quando você vê que a tendência de mercado é uma e que o mercado brasileiro faz outra, então, o maior exemplo disso, os clubes se matam pela transmissão do jogo. E provavelmente, por uma parte enorme dos consumidores jovens, de 35 para baixo, não importa a partida, porque eles não vão ver os 90 minutos. É como você empacota os highlights, os melhores momentos. Se tiver um influencer fazendo piadinha e a oportunidade do cara apostar ao mesmo tempo,
ele vai fazer também. Então, o que está faltando para os clubes brasileiros? Entender que nem todo mundo quer o mesmo produto. Então, esse é o maior desafio. Então, a camisa do clube lotada de patrocínios e os patrocinadores cada vez pagando menos. Tem uma coisa errada. O Data-Driven Sponsorship, que é a nova tendência. Então, o patrocinador não vai pagar pela placa, pelo backdrop, por quanto aparece na televisão. Ele vai pagar por quanto você conhece seu torcedor e se você consegue passar para mim uma informação assertiva da campanha que eu vou criar. Então, exemplo, isso acontece também na Europa. O Spotify assina com o Barcelona um valor astronômico e pergunta para o Barcelona quantos usuários ativos ele tem. O Spotify tem mais de 400 milhões. Não, eu tenho 400 milhões de fãs nas redes sociais. Eu falei, não, eu quero saber usuários ativos. O CPF, o cara que você consegue ativar. Ah, eu tenho aqui meu sócio, 150 mil, 200 mil, 300 mil. Não. Você não tem. Eu quero milhões. Entendeu? Então, o clube fala que tem 10 ou 20 milhões de torcedores. Nas redes sociais tem números expressivos, né, Norton? Mas quando vai para dentro, tem 100 mil. Se tiver 200 mil nomes, né, que ele possa trabalhar, 300 mil. Então, qual é o desafio? Que o clube seja um grande marketplace de si mesmo. Então, por exemplo, o patrocinador vende carro, o patrocinador vende cerveja, o patrocinador faz aposta. Para cada um desses, ele ter o seu marketplace trabalhando. Então, por exemplo, um post patrocinado, pode reparar, um post de um patrocinador tem baixíssima curtida. O post normal do dia a dia do clube tem milhares de curtidas. Por quê? Porque o patrocinador não pode ter um post patrocinado. Ele tem que estar dentro da história que vai ser contada para o torcedor. É o envolvimento com o que está acontecendo no mundo. Outra questão, inovação tecnológica. O patrocinador não quer uma placa. O patrocinador quer interagir. Ele quer viver o futebol. Ele quer que o clube, através do app dele, ou através, por que não, de uma fanfest antes do jogo, não importa, que o clube ofereça para ele essa conexão. Então, vamos dar um exemplo. Final da Libertadores, eu fiz esse trabalho, do Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo não tinham um estúdio lá, na final da Libertadores, com cobertura, falando do perrengue do torcedor, ídolos, fazendo ações na praça pública para o torcedor se entreter. Foram horas de blá, 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 sem nenhum conteúdo ali ao vivo. São clubes que faturam desculpa, hoje. Mas quando tu fala dos clubes, fala eles estarem produzindo isso, só para ficar claro, eles estarem produzindo o conteúdo ou eles estarem associados a quem está fazendo a transmissão? Só para ficar claro. Não, a transmissão, infelizmente, o clube não consegue mexer. O que eu estou dizendo é que, assim, os estudos provam que para o público de 35 ou menos, interessa mais uma parte da transmissão, o conteúdo que não está ali os 90 minutos de jogo, aqueles 15 pontos de audiência ou 20 pontos de audiência, quando, na verdade, você está falando em 85, 90% de pessoas na internet assistindo vídeos. Então, se você postar um vídeo de um patrocinador maravilhoso, que vai ser visto, por exemplo, por milhões e milhões de pessoas de YouTube, Instagram e outras, você entregou muito mais do que uma placa no meio do campo. Então, o que o torcedor não tem hoje no Brasil? Um vínculo que vai além do jogo, da transmissão e, pior, do resultado, que é onde eu queria chegar. Qual é a diferença do mercado europeu, norte-americano e asiático para o mercado e Oriente Médio, quer dizer, praticamente todo mundo em relação a nós? E eu fui lá ver um jogo do Boca, quero falar sobre isso, não tem nenhuma tecnologia, é bem raiz, mas o torcedor está lá despreocupado com o resultado, já vou falar sobre isso. Nós não. Nosso marketing esportivo está fundamentado em campo, em resultado de campo. Então, se o time ganha, vendo camisa. Se o time ganha, tem um motivo para fazer o marketing. Se o time ganha, o patrocinador se empolga. Se o time perde, fica todo mundo no mundo, espera o ano que vem. Então, mas e o budget? E os investimentos? E o negócio? Então, existe um público. Eu fiz uma enquete, por exemplo, no Twitter e perguntei, se você pudesse escolher a transmissão, uma séria e uma com graça, humor, fazendo piadinha, qual você preferiria? 30% das pessoas que responderam, um contingente de 500, 600 respondentes, preferia piadinha. Então, 30%. Então, tem 70% de pessoas que querem o normal, o conservador, legal. E tem 30% que estão dizendo, no mínimo, ou mais, que querem piadinha. Então, por que não dar os dois? Então, hoje, o Prime Video transmite o Campeonato Brasileiro com duas linguagens. O cara que quer um futebol mais sério, o outro que quer uma piadinha. Então, essa identidade nova, o clube não conseguiu criar. Então, vamos dar um exemplo. O clube cria um projeto de esportes. O que ele faz? Coloca a camisa do clube, coloca
marca dos patrocinadores. Então, ele está trazendo para o mundo digital a sua pegada analógica. Não funciona. Por quê? O que é o eSports? É que nem a NBA, que transmite no Twitch para o gaulês. Pegar o ecossistema do Twitch, transformar sua linguagem na linguagem que interessa para esse moleque de 16, 20 anos. Então, de novo, os clubes estão cometendo o mesmo pecado, que é pegar o seu modelo antiquado, old fashion, como dizem no marketing, e tentar aplicar no modelo que não combina. Então, por que o Casemiro está bombando? Porque o Casemiro é a linguagem que o clube não tem. Mas é isso que eu quero explicar. Só para finalizar, a final da Libertadores, do Flamengo, por exemplo, ficou no canal do Flamengo do YouTube, 2 pessoas falando sem parar. Não teve um link ao vivo, mas o clube faturou R$1 bilhão. Para que serve o Flamengo faturar R$1 bilhão? Para entreter durante horas, no dia da final, que é o dia mais importante, entrega para patrocinador, QR Code, comprando na loja online. É isso, Norton. Então, não é nenhuma novidade, mas nenhum clube brasileiro até hoje fez tudo isso que nós estamos discutindo aqui, de forma sistemática. Só para fechar, eu vi muita palestra da Disney na pandemia, executivos da Disney. Eles falam magia com sistemática, magia com operação. Não existe fazer só a parte intangível. Alguém tem que botar a mão na massa e operar aquela magia para dar dinheiro. Então, é incrível, porque assim, é o óbvio que ninguém nunca fez. Mas, Somoge, deixa eu porque eu queria aprofundar isso aqui, né? A gente é de televisão e sabe que televisão tem um custo, né? É um investimento. A gente entende que é investimento, mas ela tem um alto custo. O que tu estás nos trazendo aqui, e eu achei excelente as tuas sugestões, é que o clube que tivesse rolando uma final, ele tivesse com uma transmissão na sua plataforma, na sua TV, completamente outsider, completamente fora, conectada ao que está de 18 a 30, que é o cara que está no YouTube, por exemplo. Conectada ao que está acontecendo hoje. Mas eu volto a te perguntar, não temos a mentalidade de um gerente, de um dono, de um investidor no futebol brasileiro de fazer esse movimento. É isso que falta? É essa visão? Porque o cara vai ter que investir e talvez lá alguém diga para ele, mas é muito caro. E aí não sai nada. Ou é o conservadorismo do próprio clube, né? De sair da caixa, de fazer alguma coisa mais ousada com receio de que não dê certo? O dinheiro existe. Qual é o grande desafio? Por exemplo, o dinheiro do patrocinador, 10 milhões, 5 milhões, 15 milhões, vai 100% para o departamento de futebol. Não vai uma parte para o departamento de marketing, por exemplo, estruturar entregas. O que é estruturar entregas? Vou fazer um banco de reservas, por exemplo, o patrocinador. Tem um custo de produção audiovisual. O patrocinador paga. Então, essa mentalidade analógica não funciona quando você tem que contratar um influencer que tem aderência para a sua marca. Quando você vai montar um projeto, por exemplo, no digital, definindo que linguagem, que produto. É como uma empresa. Se uma empresa, que nem uma empresa de varejo, vai fazer um evento, né, para vender ao vivo, ela vai estruturar internamente. Então, o clube tem que entender o seguinte: ele é uma mistura de Amazon, de Centauro, de Netshoes, né, que é uma empresa de varejo, com uma empresa tipo a Disney, que vende streaming, produto licenciado. E o clube é mais, ele é o conteúdo. Então, o Pato Donald, o Mickey, que a Disney criou e não consegue ficar criando o tempo todo, ela cria o Homem de Ferro, o Homem-Aranha. Nós temos, subindo das categorias de base, e pega o Vini Júnior. Vini Júnior saiu do Flamengo novinho e hoje dominou o mundo. O Vini Júnior é o homem mais famoso do futebol mundial, graças ao seu talento e à sua postura, mas assim, isso é o nosso futebol. Então, o que eu quero mostrar? Que nós não precisamos nos preocupar com a produção do ídolo, mas nós precisamos nos preocupar com a comercialização das marcas. Então, o que é a comercialização da marca? Se meu time ganhar, eu vou faturar muito mais. Mas se meu time não ganhar, não tem problema. Eu continuo fazendo entregas importantes. Eu acho que esse, Duda e Norton, é o desafio. Porque o mindset do futebol brasileiro é a gente, infelizmente, trabalhar nos conceitos antiquados. Então, mesmo um jovem chega no clube cheio de gás, logo ele é enquadrado nesse modelo arcaico. Por quê? Tem custo. O mercado não responde, mas não é o mercado. O patrocinador vai perguntar quais são as suas entregas. Você vai decidir. As minhas entregas são essas e essas. É a criatividade da entrega que nós estamos discutindo aqui. Amir, tu sabe que essa semana, né, você está falando aí do conservadorismo.
Essa semana eu encontrei um torcedor aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, e ele estava muito preocupado porque tem gente grande de olho em 2 jogadores do time dele. E ele falou, Duda, o pior é isso, a gente está super bem aqui, agora a gente vai ter que vender jogador. Até isso foi para a cultura do torcedor, né? Que se a gente não vende jogador, não tem como garantir as contas no final do mês. E tu está dizendo aí, a gente percebe, existem hoje inúmeras possibilidades para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro. Ainda mais um clube de futebol que tem essa paixão viva o tempo inteiro e tem marcas importantes com grana dentro, porque a realidade aqui fora não é essa, né? Então, assim, tu vê como até o torcedor já sabe que tem que vender jogador para pagar as contas. Então, essa cultura que se formou, que às vezes nem permite a gente olhar para o lado, ver novas perspectivas e ser mais ousado em falar com essas possibilidades que você traz aqui, com diferentes nichos, porém com assertividade, a gente saber com quem a gente fala, né? E tem uma outra questão, até falando dos clubes, que eu acho importante destacar. Quando você olha o Flamengo, por exemplo, o Flamengo é um dos clubes que mais fatura com marketing esportivo aqui no Brasil, 30 milhões de dólares, mais ou menos, por ano. O Flamengo, hoje, está num grupo seleto de clubes gigantes em redes sociais. São dados públicos de digital. Você tem Manchester e Barcelona no topo, Real Madrid, PSG, Chelsea e Liverpool. Depois vem o Flamengo, na frente do Bayern, Manchester City, Juventus, Arsenal, Tottenham, Inter de Milão, Borussia Dortmund. O próprio Corinthians é maior que a Inter de Milão em redes, do tamanho de um Tottenham. E lembrando, esses times jogam 4 meses de estadual, um campeonato brasileiro que não é uma liga, portanto, doméstica e quase regional. Então, jogos de Grêmio e Inter praticamente transmitidos só no Rio Grande do Sul, com exceção de Flamengo e Corinthians, que tem essa dimensão mais nacional, que a própria transmissão acaba sendo exagerada, mas assim, o Santos, Cruzeiro, Atlético, o próprio São Paulo já tem menos jogos, Palmeiras tem no pay-per-view, mas em TV aberta cada vez menos. Então, o que eu quero mostrar com isso? É o digital, é o acelerador. Então, na minha conta, o Flamengo, que hoje fatura 30 milhões de dólares por ano, tinha que faturar 150 milhões de dólares por ano. Mas o Barcelona fatura 350 milhões de dólares por ano com marketing. Então, eu nem estou comparando o Barcelona com o Flamengo. Agora, imagina com uma liga. Imagina com um sistema de marketing esportivo que evolua. Então, não adianta fazer a liga e manter com 30 patrocinadores na camisa, tentando vender cota de patrocínio para aparecer, né, numa placa, quando, na verdade, o desafio, para vocês terem uma ideia, que é super potente, é o propósito e o storytelling, que independe de dinheiro. Então, que história eu vou contar? E que sistemática eu vou criar? Então, de novo, a magia e a sistemática. Então, o que eu aprendi na pandemia? O digital te dá essa possibilidade de você contar uma história, de você entregar efetivamente para o patrocinador conteúdos relevantes. E vou dizer mais, na pandemia, muitos clubes se fizeram. O PSG, com a história do Neymar, eu vou falar para vocês, o que o PSG fez com a própria marca num período curtíssimo de tempo, demorou talvez 100 anos para o Bayern de Munique conseguir fazer. Então, hoje, o PSG, com a marca Jordan, com esse trio fantástico, um tsunami que ele criou, ele chegou a render engagement muito maior que o Barcelona em redes sociais, porque o Barça vinha numa queda e o PSG esse clube ascendente, ele não volta mais para trás. O PSG hoje é um dos clubes com maior potencial de marketing, porque ele se estruturou para isso. Então, de novo, contratou o Messi, mas ele já estava fazendo um contrato com a marca Jordan antes do Messi. A marca Jordan se beneficiou muito do impacto da ida do Messi. Então, a marca Jordan começa a aparecer nos rankings graças ao futebol, porque pelo basquete ela não teria o mesmo impacto. Entendeu? Então, o que eu quero mostrar é que os clubes têm um potencial enorme quando eles se embalam enquanto produto, então eles definem a sua linguagem. Vamos pegar o caso do Internacional, que eu gosto muito, do futebol feminino. Ele está voando. O futebol feminino internacional é uma referência mundial. As gurias coloradas hoje são tratadas como um case mundial de marketing esportivo. Então, o que o clube deveria estar fazendo? Crescendo absurdamente as suas receitas. Ele está tentando. Então, qual é a dificuldade? O modelo de ter 40 patrocinadores, de ter uma pirâmide com várias entregas, especialmente no digital, levar o patrocinador para contar essa história para o torcedor no Instagram. Então, ao invés dele ganhar dinheiro só no patrocínio, ele começa a vender também conteúdos dentro das redes sociais. Então, você não consegue levar todos os torcedores para o seu app.
Mas o que você pode fazer? Você pode manter as redes sociais uma monetização constante. Então, por exemplo, se você cria QR Codes de desconto, você está monetizando o seu e-commerce. Se você possibilita que a marca patrocinadora converse com o torcedor numa linguagem que interesse para a marca, ela está construindo a sua base de consumo ali naqueles torcedores. Então, embora o patrocinador não consiga converter todos os torcedores em consumidores, o que o clube tem que fazer é ser esse canal, ser esse elo de ligação entre o torcedor e o patrocinador. Mas, Ô, Norton, Oi? Ô, Norton, só uma coisa legal aí que o Amir falou, né, do time feminino do Internacional, que tem o apoio do Estrela Bet, né? E eu achei muito bacana, assim, ele veio aqui, né, Norton, nós conversamos, e ele falou que ele queria o time feminino, ele queria apoiar, era uma condição até para aceitar essa negociação, e esses dias eu vi, né, eles têm a estrela do jogo, que faz a relação com o patrocinador, então muito bacana também esse apoio ao futebol feminino, que é importante também, né? Muito, eu diria mais. Há estudos que comprovam que, olha que eu vou falar, é uma coisa muito legal, da YouGov Sport, uma das empresas mais sérias que fazem mais análise sobre isso. Esse estudo da YouGov coloca que as pessoas que mais assistem esporte feminino no mundo, entre todas as modalidades, é o público de 18 a 24 anos. Então, eu quero dizer o seguinte, que meninos de 18 anos podem estar assistindo mais futebol feminino do que mulheres de 60, 50 anos. Isso é uma realidade. Então, quando uma marca está investindo no futebol feminino, normalmente fica a marca pensada, estou falando com as mulheres. Isso é verdade. Mas eu diria que pelos dados que eu tenho e que eu li nesse estudo, comprovam que, na verdade, o menino jovem e a menina jovem são os que mais consomem esse esporte feminino. Por quê? O que as novas gerações vêm trazer para nós, das antigas, é que o que é novo é bom também. Então, a gente é muito conservador também no nosso consumo e acha que esporte feminino, não eu, mas essa tônica das velhas gerações de que esporte feminino não é legal, se você perguntar para essa criança de 17, 18, 20, esse jovem, ele prefere o esporte feminino. Não é que é uma questão de ativismo, não. Ele gosta do novo, ele se interessa por essa modalidade que precisa de apoio. Então, tem outras coisas envolvidas. Por exemplo, tem estudos da WNBA que provam que, embora seja muito menor que a NBA, o nível de engajamento dos consumidores em relação às marcas patrocinadoras da WNBA são maiores, porque são pessoas que acreditam que essas marcas estão apoiando a modalidade, estão incentivando a modalidade. Então, é um ativismo, mas é um ativismo da modalidade. Aí as pessoas se confundem, são ativistas. Não, eles querem que a modalidade cresça e vão trabalhar e lutar, independente de direita e esquerda, por uma modalidade que tem que crescer, porque eu, como pai de menina, vejo como é difícil encontrar meninas que joguem bem para fazer um time competitivo, porque os meninos têm essa facilidade, tem um monte de menino que não joga bem, mas sempre vai ter um número grande de meninos que joga bem para que tenha competição. E as meninas que jogam muito bem sempre sentiram muita dificuldade de montar um time com 10. Então, na cabeça do atleta, é sempre quanto mais melhor para que nós possamos crescer. Então, o que eu acho interessante? Os patrocinadores que estão investindo em futebol feminino estão rejuvenescendo suas marcas. Amir, isso que tu nos trouxe aqui é muito legal. Eu estive no Beira-Rio, no jogo do futebol feminino, e posso compartilhar aqui que essa sensação, né, que tu descreveu aqui do interesse, tinha muito homem naquele jogo, né? Tinha muito... E é uma sensação diferente. O jogo é muito bem jogado. Foi, né, a primeira final internacional e Corinthians foi muito bem jogado. As meninas jogam um bolão mesmo, fizeram jogadas fantásticas, disputa, tudo mais. Mas você percebe que é uma outra competição, é outra maneira de ver a disputa. E isso que tu está trazendo aqui fecha muito com o que eu vi lá. Uma sensação de novidade, de menos, eu vou usar um termo aí, menos sacanagem, parece uma coisa mais pura, uma coisa mais bacana, né? Uma coisa legal. E isso tem a ver realmente com o que tu nos contou. Então, assim, é um momento para se entrar nessa onda, né? Surfar essa onda, né? E só os clubes aproveitam. Desculpa. Não, claro. No Mundial FIFA de futebol feminino, masculino, o crescimento da audiência é de 2%. Nossa, meus amigos, são 2,3 bilhões de pessoas no mundo que assistem a Copa do Mundo. Sim,
a do futebol feminino cresceu 30% de uma edição para outra. Então, é isso. Uma modalidade praticamente já está não saturada, mas está ali já no seu auge, que seria o futebol masculino, e o futebol feminino, que é que nem o vôlei masculino e feminino. Na verdade, só existe uma modalidade chamada futebol, praticada por homens e mulheres. O vôlei feminino, vamos falar a verdade, é até melhor que o vôlei masculino, né? O vôlei feminino brasileiro, em um dado momento, superou o basquete feminino brasileiro, superou o masculino. O handball feminino superou o masculino. Então, é uma questão de modalidade. Esse é um grande erro, porque o futebol brasileiro ainda é machista e não entende que não é... A CBF mesmo registra no balanço futebol masculino, categorias de base e futebol feminino. Ué, por quê? As jogadoras de futebol feminino são profissionais. Então, tinha que ter futebol masculino, futebol feminino, categoria de base masculino, categoria de base feminino. Então, se é para separar, mas na prática, essa é a grande diferença. Enquanto um está super saturado ali, onde o Barça está tentando morder o Real e o Manchester City mordeu o Liverpool, nós estamos falando de times, por exemplo, a Ferroviária virou uma potência no futebol feminino, as Gurias Coloradas são uma potência do futebol feminino, assim como o Corinthians, obviamente. Então, só para citar esses exemplos, porque tem muita marca que quer o futebol feminino e não tem grandes interesses no futebol masculino. Só para citar, o Amir falou da Ferroviária, trouxemos aqui, na época, a treinadora da Ferroviária, Lindsay Camille. Já tivemos aqui também com a Duda, uma grande incentivadora, não a Duda, nossa apresentadora, né, Duda, mas a Duda de futebol feminino, né, que foi dirigente da CBF e que ajudou muito, ou seja, o Golcast é um amigo, um apoiador do futebol feminino. E isso e mais do que isso, né, Norton? Antes do programa, antes da gente começar aqui o nosso Golcast, Amir, a gente estava dizendo que a gente ia convidar alguém para falar do feminino, né? Do futebol feminino aqui no nosso Golcast, porque realmente as meninas estão batendo um bolão e merecem esse reconhecimento, além de todo o apoio, né? Sem dúvida, é uma nova linha de receita para os clubes, com um novo mercado consumidor, que é esse jovem que, por exemplo, o jovem não vê o jogo masculino, mas vê o feminino. Portanto, você volta a ter esse cara, essa menina que aparentemente pareciam distantes, né, da sua torcida, graças também, sem perdê-lo para o Real Madrid e Barcelona, ou para a NBA, que é uma realidade também que eu acho importante citar. Os clubes brasileiros estão muito fechados em si mesmos, eles não perceberam o risco de mercado que foi a invasão europeia. A invasão europeia veio pela TV a cabo, pela rede social, tem escolinha, dominou. Então, hoje um menino decide se ele quer ir para a escolinha do Barça ou do PSG, ou do Corinthians, ou do Flamengo, ou do Grêmio, ou do Inter. Quer dizer, é uma realidade, não tem mais como fugir. Então, essa é uma dura realidade. E agora a NBA, que é uma realidade também no mercado brasileiro, para vocês terem uma ideia. A NBA hoje olha para o Brasil como o mercado central dela, já tem 19 pontos de venda próprios da NBA, é o segundo mercado do NBA League Pass. Jovens na casa aí dos seus 16 a 25 anos preferem NBA do que futebol. O YouTube transmite jogo da NBA ao vivo. Você tem hoje, né, a própria NBA trabalhando com venda de produtos, NBA House. Você não tem o Corinthians House, o Flamengo House. Você já teve a NBA House. Então, o que virá pela frente será uma avalanche de práticas esportivas de basquete, por conta também do crescimento da NBA. Porque qual é o descasamento? Futebol, olha que loucura o dado que eu vou passar para vocês. O futebol é praticado, 60% dos meninos jogam futebol. Só 4% dos meninos jogam basquete. Então, vai demorar muito para o basquete atrapalhar o futebol, mas cada vez que você ganha mais adeptos de uma modalidade e perde de outra, falemos do surf, falemos do skate, ele está gastando na prancha, está gastando no skate, e não está gastando na camisa do time, que ele já não tem mais conexão. Qualquer pessoa que tem hoje um adolescente, na casa dos seus 13, 14, 15 em casa, sabe o que eu estou falando. Não é mais como era, em que o avô influenciava o pai, que influenciava o filho. Isso não está mais acontecendo, e, infelizmente, para os marqueteiros dos clubes, isso está se representando em perdas de receita. A marca vai para o esportes, a marca vai para a música, a marca vai para o Twitch, vai para N plataformas e não mais utiliza o clube de futebol como grande veículo propagador da sua marca. Mir, deixa eu voltar um pouquinho para essa questão, agora tu falasse dos marqueteiros, era bem um ponto que eu queria colocar. Os exemplos que a gente pega, né, nos Estados Unidos ou na Europa, sobre o potencial e a força do marketing desses clubes,
A gente sabe que isso não acontece por acaso. Qual é a comparação, sobre as estruturas de marketing desses clubes e as estruturas de marketing dos clubes brasileiros? Enquanto nós estamos atrás, eu falo em número de pessoas, em número de... qual é a tua visão e como tu enxerga isso, sobre o quanto nós temos que correr atrás? Porque nada acontece, né? Nós já falamos, as coisas têm que ter gente, cabeça produzindo, gente trabalhando. Então, assim, em termos de estrutura, dá uma ideia para o nosso espectador aqui, o ouvinte, como nós estamos nessa relação, os maiores clubes brasileiros em relação aos maiores clubes da Europa, dos Estados Unidos? Vamos lá, várias questões. Eu nunca vou esquecer, isso faz muito tempo, tá? Mas assim, eu nunca vou esquecer quando o Neymar foi para o Barcelona. Não sei se vocês lembram, já tinha YouTube, não era como é hoje, lógico, mas o Barça bateu recorde de visualizações do YouTube. Quer dizer, aqui as embaixadinhas do Neymar, que é a tradição já no Camp Nou, né? O ídolo vai lá e lota 60 mil pessoas no estádio, que já é uma loucura, e ele faz uma transmissão ao vivo, que naquele momento era um momento único, e os jornalistas me perguntaram, meu Deus, mas ele acabou de chegar no Barça, enquanto ele ficou anos no Santos, e o Santos não conseguiu nada em um dia. Ou poucas horas de transmissão no YouTube já bateu o recorde. Por quê? Eu falei, vamos lá, primeiro, o Santos na época tinha 4, 5, 6 pessoas no marketing, talvez tenha 10 hoje, mas 2 estão nos sócios, um faz licenciamento. Você não tem efetivamente braços para fazer grandes coisas, mas assim, o Barça, só no marketing, naquele momento, tinha 60 profissionais. Se ele tinha 30 patrocinadores, eu ouvi numa palestra que, no máximo, um funcionário consegue atender 2 marcas. Só fazer a conta. Só para patrocínio, se o cara tem 30, ele tem 15 profissionais só para patrocínio. Ele já sabe, não. As demandas do patrocinador exigem que pelo menos 2 marcas para cada um funcionário. Ok, ele dá conta. Demanda de camisa, produção de audiovisual, ele começa a contar como funciona. Hoje, qualquer clube desse tem um departamento de comunicação próprio, então ninguém mais produz que o próprio clube sua própria comunicação. Por quê? Vários idiomas, várias linguagens, venda de produtos, redes sociais, quer dizer, tantas redes sociais quantas serão possíveis, o clube está para ele ter os 400 milhões de usuários, que cada post dele tem as suas entregas. Então, trazendo para o Brasil, o que nós temos hoje? Nós temos um número restrito de profissionais dentro das caixinhas trabalhando nas receitas. Então, por exemplo, patrocínio, uma equipe. Aí você tem licenciamento, outra equipe. Aí você tem eventos, outra equipe. Você tem, por exemplo, a alta cúpula definindo questões de transmissão, até questões de estádio, né? Você tem uma mistura entre patrimônio e marketing. Então, o patrimônio acaba se envolvendo por questões das cadeiras. E olha que coisa antiquada, quando na verdade nós estamos falando do Smart Stadium, a internet que não funciona, os bares que tem que funcionar para o cara não perder um minuto do jogo, como é nos Estados Unidos. Então, de novo, a tecnologia que nós temos hoje disponível no Brasil é a mesma do SoFi Stadium, onde foi a final do Super Bowl, que hoje tem 5G e que o próprio torcedor lá no seu celular 5G funcionando, ele consegue escolher a câmera e ver sozinho, sem interagir com a transmissão, graças ao 5G do estádio. Então, é um público seleto que vai escolher o bar que tem menos fila, vai pedir a comida e não vai perder um minuto do jogo. Então, o que está acontecendo é que nós não estamos usando toda a tecnologia disponível para alavancar nossas receitas, e aí elas não vêm. Porque, infelizmente, um dado que eu tenho usado com muita frequência, porque eu uso muito para os meus clientes, é que o ROI efetivo, contar centímetros de uma marca numa transmissão, nem tempo de exposição do uniforme, porque muito mais pessoas estão na internet, vendo os seus vídeos, baixando apps, usando o e-commerce. Então, essas pessoas que estão no e-commerce, ou apostando, por exemplo, para citar de um segmento direto a patrocínio dos clubes, não estão assistindo a transmissão. Então, enquanto você está gastando milhões na transmissão, ele está lá no Twitch ou no YouTube. Então, o que você tem que fazer? Conversar com esses públicos com conteúdo. Então, o patrocinador, ou através do clube, ou diretamente através de ativações, vai ter que empacotar essa comunicação direcionada. Então, para ter retorno, terei que fazer a comunicação correta. Então, isso desde sempre foi assim. Só que antes você tinha a TV aberta e foi para a TV fechada. Você só deu uma migrada. Depois da TV fechada, foi para a internet. Você tentou aplicar na internet o quê? Você está lendo um texto e vem uma publicidade que te incomoda.
É isso. Então, a publicidade continua sendo intrusiva. Ela não é complementar. Por isso que os patrocínios cresceram tanto, porque o patrocínio é marketing de conteúdo. A marca está lá, só que agora tem que evoluir, porque a internet é interação. Essa comunicação unidirecional do marketing esportivo tradicional morreu quando você tem hoje 90% das pessoas vendo vídeos na internet e talvez 15% das pessoas vendo um jogo ao vivo na TV. Então, infelizmente, para os marqueteiros tradicionais, e aí não estou falando de idade, porque eu conheço muito marqueteiro jovem que está com essa mentalidade ainda de tentar encaixar no digital o modelo mental do analógico, e não funciona, por quê? Você tem que ter interação, e a interação se faz com storytelling, com engajamento. Então, de novo, vamos falar um exemplo que eu gosto muito. Aquela cena do LeBron James naquela escola com aquelas criancinhas. Mesmo aquele cara que nunca viu um jogo de basquete se encantou com aquela cena. Todo mundo viu. Então, aquela cena representa muito mais que a enterrada que ele vai dar. Quem gosta de basquete, vem a enterrada. Mas quem gosta de humanismo, de boas ideias, de criatividade, de uma visão fora da caixa, é aquele cara construindo o seu branding, por que não? Mas fazendo bem e passando uma mensagem positiva para o mundo. Então, de novo, não é de marketing esportivo que nós estamos falando, é de posicionamento de marca, é o branding mesmo. Então, os clubes brasileiros são muito ruins nessa esfera, embora tenham dos 150 a 160 milhões de fãs. Só que esses fãs, como eu citei há pouco, estão cada vez migrando para outras plataformas, não deixando que o clube fature, porque é uma audiência que vai migrando e o clube não está lá onde esse público está. Ô, Amir, que dicas você podia dar para as equipes esportivas gerarem mais receitas? Eu citei até, essa semana eu publiquei no meu LinkedIn, eu publico semanalmente dicas, tendências de marketing esportivo para o mercado internacional, mas, claro, muitos brasileiros leem, e eu citei 5 dicas que, na minha opinião, não tem nenhuma grande inovação, mas que tem, sim, o seu peso na hora de gerar receita. Então, coisas que estão bombando no mundo e que o futebol brasileiro, por exemplo, não despertou. O que eu chamo do live commerce, ou social commerce. Redes sociais também foram feitas para vender, não só para ficar postando sem ir nem ver. Então, não é um post da marca de material esportivo do clube, é um post do clube, efetivamente, ao vivo, de preferência com transmissão online, onde a marca patrocinadora interaja com milhões de fãs o tempo todo, com promoções, com campanha, QR Code de desconto, quer dizer, o tempo todo, casa de aposta, fazendo brincadeira com o ídolo, comissão técnica, entendeu? Então, influência, fazer grandes projetos de social commerce vai impactar demais vendas. Outra, o Smart Stadium. Eu trabalhei já com o projeto de Smart Stadium, o que eu aprendi? Você tem que olhar para os 30 mil, 40 mil que estão no estádio e para os 5 milhões, 10 milhões que estão no sofá. Até de outras torcidas. O que eu aprendi? O Smart Stadium é tão inovador que é o quê? Você usando através do celular, realidade aumentada, você podendo ver dados estatísticos da partida em tempo real, quer dizer, você usando mais a tecnologia para entreter o fã, até torcedores de outros times vão ver seu jogo, porque são pessoas que estão ligadas à inovação tecnológica. E você vai aumentar não só a audiência, como, obviamente, um retorno para o patrocinador e fazendo com que o patrocinador, através da tecnologia, ganhe muito mais dinheiro. Então, é meio óbvio que é um ganha-ganha. Outra, que eu chamo da rentabilização dos contratos de patrocínio, que é o quê? Eu parar de ficar esperando mais dinheiro do patrocinador para colocar mais espaço na manga e falar o seguinte, para fazer essa ação de marketing aqui no meu jogo, ou fazer uma ação de marketing na internet, eu preciso de mais dinheiro. Esse dinheiro que você me deu é pela cota. É uma nova entrega que não estava no nosso plano, mas vale muito a pena porque o retorno está aqui garantido, você explica para o patrocinador a estratégia, como, por exemplo, vincular a vendas do produto dele. Ou criar um cadastro novo para que ele possa explorar em ações de marketing futuras. Quer dizer, olha, quem se cadastrar aqui nessa ação concorre a prêmios, né, e você consegue interagir com o negócio do patrocinador. Então, fazer com que o patrocinador ganhe mais dinheiro, além da visibilidade, e você, obviamente, rentabilizando isso com verbas de marketing. Outro que eu chamo dos meios de pagamento, e dou o exemplo do Mercado Livre. O Mercado Livre, que é uma maior empresa da América Latina hoje, de e-commerce, o Mercado Livre cresceu tanto no seu meio de pagamento, o Mercado Pago, que ele ultrapassou as receitas do e-commerce. Quer dizer, o Mercado Pago hoje fatura mais como meio de pagamento do que a própria operação do serviço em si. Isso é comum. Bancos de montadoras, bancos de indústrias, né, que foram criados. Então,
Hoje o blockchain, né, você tem grandes empresas de blockchain patrocinando clubes, por que não criar um meio de pagamento do próprio clube para o clube morder? Então, qualquer venda que seja feita, o clube pode morder um pedaço, uma receita financeira nova que o clube pode gerar. E, finalmente, para fechar essas 5 dicas, criar novos ativos. Eu dei 2 exemplos. Um foi o Barça Studios, que foi criado para produzir conteúdo para o OTT do Barça, para a TV do Barça. Então, todo conteúdo que é gerado pelo Barça, nos seus canais oficiais, é produzido por esse empreendimento chamado Barça Studios, que foi avaliado em 400 milhões de dólares. O Sócios.com, essa empresa de fan token, esse é um ativo que não existia, foi criado e foi avaliado agora em 400 milhões de dólares. 100 milhões de dólares entrou nas contas do Barça, vendeu 25% para os sócios. E o Golden State Warriors, esse timaço da NBA, que criou o Golden State Entertainment. Então, ele tem lá o espaço da Arena, Bay Arena, fica em frente à Baía de São Francisco, um lugar maravilhoso. Eles querem explorar eventos além dos jogos do Golden State, como uma empresa de entretenimento dentro da cidade de São Francisco. É isso. Então, o que eu quero mostrar? Que são apenas ideias que estão sendo colocadas em práticas em todos os cantos do mundo, no esporte e fora do esporte, mas que, infelizmente, o mercado brasileiro ainda não se deu conta, sendo o mercado brasileiro, de novo, o 5º maior mercado de mídia e entretenimento entre as maiores ligas de futebol, do futebol mundial. Amir, a gente está te ouvindo aqui e tendo essa aula contigo de questões que podem e devem ajudar os clubes a faturar, porém nós temos que ter uma questão da base, né? E quando eu falo da base, não é da base de jogadores, mas sim da base dos clubes, porque nós estamos discutindo hoje amplamente no país, do futebol, na indústria, 2 temas, a Liga e as SAFs. A SAFs parece que já tomou um caminho mais definitivo. O Cruzeiro, a Série A, com o Ronaldo, dono do clube, já demonstra isso. O próprio Botafogo, o Vasco, também encaminhando aí um retorno à Série A. Agora tem o City, que deve estar entrando no Bahia, o próprio Atlético Mineiro também, que deve confirmar a mudança para uma SAF. Mas eu quero te ouvir sobre a Liga. Fizesse uma referência que a CBF nunca vendeu o futebol brasileiro. O Amir é otimista ou está pessimista? Porque eu hoje estou pessimista em relação à Liga. Ela nasceu rachada, os movimentos de bastidores indicam aí que o Flamengo, até pela potência aí que tu nos deste alguns números, se deslocou dos demais, talvez não tenha um interesse muito grande na Liga, tem toda uma projeção da diferença, né, de arrecadação nos direitos de transmissão. O modelo inglês, que é o modelo mais adequado e que tornou a Primeira Liga, hoje com dados aí, o último em relação ao primeiro ganha 1,5 de diferença, aqui o valor é no mínimo 3 vezes mais. Então, assim, para o consultor, para o profissional, para o homem da indústria, a Liga Brasileira, em que pé está? Então, com relação à SAF, realmente, parece que andou, mas sempre andando naqueles que estão enforcados, né? Botafogo, Cruzeiro, Vasco, Atlético Mineiro, que, na verdade, na minha leitura, vai ser convertido em ações para que esses credores virem donos, então é um jogo de cartas marcadas, o que é bom para o atleticano, que não tem esse risco todo. Já sabe que vai cair na mão do Menin, do Ricardo Guimarães, embora não seja um jogo correto, porque não vai ter a solução, eles são os credores, mas ok. É um modelo, é como se lá, o Gerdau fosse dono do Inter, do Grêmio, ou o Tramontina, né, sei lá, comprasse o Inter, sei lá, uma coisa nessa linha. Mas, assim, me parece que esses clubes que têm saúde, Grêmio, Inter, próprio Flamengo, outros clubes dessa musculatura não estão querendo virar SAF. Então, isso que me assusta, porque vai ser um mercado torto, né? Mas a SAF, pelo menos, tem o seu caminho. Agora, a Liga... Qual foi o erro? Na La Liga, por exemplo, a La Liga foi criada em 90, junto com as SADs, com as Sociedades Anônimas Esportivas na Espanha. Então, quer dizer, criou-se a Sociedade Anônima, criou-se a Liga, que também é uma CNPJ. Então, novo, não deu muito certo com o Barcelona e Real Madrid. Ficaram com esse discurso de Flamengo, por exemplo, que sempre querendo mais, que eu sou maior, maior, maior. Mas a La Liga conseguiu quebrar isso. A Liga Italiana também conseguiu quebrar isso.
A Liga Alemã, que tem essa superpotência Bayern de Munique, é a que melhor divide o dinheiro. O Bayern de Munique, entre os times europeus, é o que menos ganha da TV no seu mercado doméstico. Já tem uma divisão, é que, na verdade, os times alemães não se globalizaram. Então, cada liga vai ter sua explicação. Agora, o que está claro é que a Liga Brasileira, com 2 grupos rivais, não existe. E quando os dirigentes começaram a assinar minutas e postar no Twitter, eu falei, ninguém cria liga no Twitter. Quer dizer, com todo respeito ao mercado brasileiro, nenhuma liga que eu estudei, nenhum lugar do mundo ficou criando pela rede social. Eu estou aqui assinando, não. Você tem que sentar numa mesa, reunir os 40 da Série A e Série B e falar, gente, só funciona se for junto, porque não tem mais jeito. A MLS, um dos estudos que eu estou preparando para o futuro, a MLS já passou a Série A. Entendeu? Infelizmente, para nós, a gente não se preocupou com isso, de crescer. Então, eu acho que nós não vamos criar a Liga. A Liga, do jeito que está sendo discutida, ela já nasce morta, né? Natimorte, como falam. Por quê? Na hora que o presidente da CBF diz que pode fazer a Liga, contanto que não mexa no calendário, desculpa, amigo, isso não existe. Se você criou a Liga, é para acabar com o calendário e começar um calendário de acordo com o que a Liga decidir. Porque, lembrando que, pelos dados da Sports Velho, enquanto a CBF fatura seus 800 milhões, os 20 clubes do Brasil somados passam dos 7 bi. Então, é uma questão desproporcional. Um time é menor que a CBF. Todos os clubes são 10 vezes maior que a CBF hoje. Na própria relatório da Sports Velho de maio, nós projetamos que só a mudança do calendário, sem falar em liga, se a gente mudasse o calendário, quer dizer, pré-temporada, Série A direto, meio de semana para a Copa do Brasil, Libertadores, acabou, como é na Europa. Não tem espaço muito para os estaduais. Os estaduais vão se encaixar com os times menores, um time grande, tipo o Grêmio Inter, num mercado muito específico, pode ceder um sub-20 ali para não jogar, ok, mas eu estou jogando Libertadores, não dá para ficar cedendo o jogador para jogar no interior, para agradar um dirigente. Infelizmente, essa é a consolidação. Para o time do interior jogar com o Inter ou com o Corinthians, vai ter que subir para a Série A do Brasileirão, vai ter que jogar uma Copa do Brasil. É assim que funciona, por quê? De novo, o sistema funciona no mundo todo, não funciona aqui. Por quê? Porque nós criamos, né, os nossos jabuticabas. Agora ficou claro isso, porque, por exemplo, você tem hoje o Flamengo, que rende como um time europeu em redes sociais, pelo tamanho da sua torcida, mas que vai ter que jogar o estadual. Não vai ter uma pré-temporada na Ásia, não vai poder vender seus direitos internacionais, não vai ter patrocinador internacional com bilhões de espectadores pelo mundo. Então, é uma decisão que o Flamengo vai tomar. Enquanto ele tomar a decisão de ser duro na negociação com os clubes menores, não se cria a liga e ele não se internacionaliza, porque o Manchester United só é internacional porque a Premier League é internacional. E o Barcelona deve muito à La Liga, porque a La Liga está fazendo projetos estruturantes que interessam ao Barcelona também. Então, o Barcelona, o Real Madrid, também dependem que a Liga vá para os Estados Unidos, monte seus jogos, né, seus mise-en-scènes de pré-temporada e bota 100 mil para o Barça Madrid. Então, o Barça Madrid faria isso sozinho? Poderia fazer, mas não da forma como está acontecendo. A La Liga negocia com uma empresa americana pelos direitos globais da competição, e isso reverbera nas contas do Barça. A La Liga, depois da Premier League, é a que melhor vende os seus direitos internacionais. Então, essa mudança que nós não estamos enxergando é o que nos colocará ali colado numa liga francesa, colado numa liga italiana, é onde nós deveríamos estar. Será a terceira, quarta liga em faturamento do mundo, e hoje nós estamos ali, como eu citei, na 14ª posição em marketing. Subimos um pouquinho quando incluímos TV, mas mesmo assim, o que nós fazemos de TV hoje é insignificante em relação à Premier League, por exemplo. Amir, eu quero dizer que eu compactuo muito da tua opinião e a gente, né, tem ouvido alguns especialistas aqui no Golcast que são mais otimistas em relação à Liga. Eu também sou muito pessimista e gostaria que não acontecesse, mas eu também acho que a Liga ela está com sérios problemas aí nessa origem e não será fácil. Mas eu sei que nós estamos indo para o encerramento do programa, mas a gente fez uma referência, né? Te recebeu aqui no primeiro Golcast e agora temos o prazer de tê-lo conosco. Nesse período, né? Isso foi quase 2 anos que a gente conversou e agora tu estás aqui. Tem alguma coisa que o futebol brasileiro ou que o marketing brasileiro, o que nós
conseguimos evoluir, até para a gente terminar o programa com alguma coisa para cima, com alguma coisa, né? A gente trouxe aqui representantes do Atlético Mineiro que criaram um grupo de inovação, muita coisa nova acontecendo. O que tu poderia, para fechar aqui, nos trazer de exemplos positivos, bacanas, aí nesse período de quase 2 anos? Norton, e lembrando também, né, o marketing do São Paulo, as criptomoedas, a gente mostrou algumas novidades legais aqui também. Exatamente. Eu diria o seguinte, algumas coisas positivas. A primeira delas, a boa gestão de alguns clubes de forma sistemática. Então, não é mais um isolado. O Flamengo e o Atlético Paranaense na final da Libertadores já tinham feito a final da Copa do Brasil e já estão se mostrando mais competentes que a maioria. Então, a boa gestão, isso para mim, independente de tecnologia, independente de inovação, nós estamos falando que existem clubes que estão se endividando menos, crescendo e sendo equilibrados. Eu poderia citar, por exemplo, Fortaleza e Ceará, o Atlético Goianiense, que foi um grande destaque no último estudo da Esportes Velho, que é um clube de orçamento enxuto e que não saiu fazendo loucura em relação a jogar uma Série A e é super competente. Temos também o caso do Palmeiras, que, ok, as pessoas sempre vão ter esse asterisco, que a Crefisa ajuda muito, ok, mas assim, poderia estar afundado em dívidas e não está, né? Então, é um bom exemplo. Do ponto de vista de transformação digital, falta muito por fazer, eu vejo que os clubes monetizam muito pouco, tudo que eles geram, mas isso não é só o caso do Corinthians, ou do Flamengo, ou do Atlético Mineiro, o Barça também recebeu o pito do patrocinador, que também não tinha milhões de clientes ativos. Então, é um problema do futebol mundial de postar muita coisa e não perceber que você tem que trazer para dentro da sua plataforma para você saber quem ele é e entender, né, o perfil. Que os dados, para ser petróleo, você tem que ter acesso a eles. Então, eu vejo que hoje a questão da inovação colocou o Atlético Mineiro no topo. Hoje é o clube brasileiro que mais caminhou, deve-se muito, na minha opinião, a esse desenvolvimento, né, dessa divisão de inovação, que começou com o Felipe Ribe, depois veio a Débora, dando esse prosseguimento. Me parece um grande exemplo, e eu acho que a questão dos criptos. Então, hoje a criptomoeda está dentro dos clubes, os clubes não entenderam ainda, na minha opinião, o papel desse novo player, que é muito além de você ter uma cota de patrocínio e colocar ali, né, na camisa ou na placa. É muito mais uma operação financeira que pode acontecer. Então, só para dar um exemplo, para a gente poder dar o tamanho dessa dimensão, que é o mercado cripto, o Sócios.com veio aqui, emitiu os tokens para você decidir cor do ônibus, nome do ônibus, ou a música que vai tocar no estádio, e aquilo ali tirou $2 do bolso do torcedor. R$10, vai, a grosso modo, de milhões de torcedores no mundo. Ele fez igualzinho para alguns clubes um pouco mais, um pouco menos, e ele comprou um pedaço do Barça Studios com esse dinheiro. Quer dizer, então, vai vendo o tamanho. Dizem que ele vale mais de $1,5 bilhão, de dólar, 2 bi, vale mais que o Real Madrid daqui a pouco. Então, o que eu quero mostrar com isso? É um novo mundo que está se aproximando, e se os clubes já estão surfando um pouquinho, se entrarem de cabeça nisso, vão descobrir que tem muito dinheiro para entrar, porque NFT e token está totalmente conectado com o metaverso, que é o mesmo público que consome, é o jovem. Qualquer estudo hoje sobre NFTs mostra um público mais jovem aderindo a essa tecnologia, a esse ativo digital, porque ele sabe que com o metaverso, o NFT vai estar à mostra, quer dizer, quem tem os NFTs ou quem tem os tokens vai ter um diferencial nesse mundo 100% virtual, então, dessa Web3. Então, me parece, sabe, Norton, que nós, enquanto experts, cada um na sua área, precisam ficar martelando para que os clubes entendam que não é só fazer o analógico, com a mentalidade do analógico, é entender essa nova dimensão, essa terceira dimensão, né, desse novo mundo que está se aproximando e se posicionar. Porque quando você se posiciona, você está preparado para os momentos adversos. Eu sempre falo isso para o meu cliente, acelera enquanto está todo mundo freando, porque na hora que todo mundo começar a acelerar, você já está 3 voltas na frente. Sensacional. Tipo o Vini, né? Tipo o Vini Júnior, assim, bailando bem à frente da galera, é isso? Tu que é fã dele? Somos, né? Não tem como não. Eu sou muito fã. Eu enfim, posso falar que tenho um ídolo hoje que eu gosto muito de ver, porque ele tem a irreverência e a maturidade de um jogador que foi bem formado, mérito do Flamengo, agora do Real Madrid, mas é um jogador tipicamente do futebol brasileiro, daqueles que a gente sempre quis ter na seleção, né? Eu gostei muito que você colocou aqui, colocou no Twitter, temos um jogador à altura da nossa história. Eu acho que isso
fala muito do que queremos, do que esperamos de uma seleção brasileira, de um atleta e, acima de tudo, de um ídolo. Eu acho que isso você resumiu muito bem, assim, e eu me identifiquei muito, né? Temos um jogador à altura da nossa história. Acho que isso fala tudo, né, Norton? Sem dúvida, sem dúvida. Fala muito. E ouvindo o Amir, eu só para fechar, e se ele quiser, eu fiquei imaginando, agora veio a figura do Vini, que representa muito bem a essência do futebol brasileiro, mas eu fiquei pensando quando que o futebol brasileiro vai estar em Nova York, né? Sendo mostrado na capital do mundo, porque eu estava vendo, o Ajax lançou um NFT do Cruyff, o Bayern foi lá, o Barcelona vai a Nova York, lança no mercado global. Amir, eu vou te fazer a última pergunta aqui para encerrar. Em que ano um clube ou a seleção brasileira fará isso em Nova York? Que ano o Amir prevê que isso aconteça? Eu vou falar que eu fiz um projeto de consultoria em 2012, que eu promovia, né, essa marca global de um clube, até posso falar do Santos, que está aí brincando, fazendo suas coisas, não deixa de ser valorado, óbvio, mas quando em 2012 eu propus, o Neymar era jogador, levar o Santos para o Brazilian Day em Nova York, colocar o Neymar e o Pelé com a camisa do Santos no palco, levar o Santos na ONU, porque o Santos tinha parado 2 guerras, e construir a partir dali, sem gols, sem campeonato, nada. Só através do storytelling, que não é pouca coisa, né? Eu acabei de contar toda a estratégia, e que hoje o Santos tenta fazer uma coisa ou outra, mas não percebeu o tamanho do que seria, né? O Pelé é do tamanho do Muhammad Ali, do Michael Jordan, não menos do que isso. Então não há... Johan Cruyff é maravilhoso. Eu, como torcedor do Barça, quem me conhece sabe que eu gosto do Barça. Johan Cruyff é o Pelé, né? Branco talvez, mas não é o Pelé. E não é o Maradona também. Então, o que eu fico pensando? Esses clubes tinham, e ainda tem, mas cada vez menos, porque, por exemplo, o Borussia Dortmund e o Atlético de Madrid também já estão salpicando por aí. Já não dá mais para o Flamengo chegar e falar: sou Flamengo, porque ele tem lá o top tier, que você vai falar, o Barça, Madrid, Manchester, e tem também o Atlético de Madrid e o Borussia Dortmund fazendo muito barulho. Como é que ele vai começar do zero? Não é fácil, né? E outra coisa, o brasileiro fala: sou muito grande, mas vamos lá, eu que faço muito trabalho no mercado hispano. Temos aí, com a África e Portugal, 225 milhões de pessoas que falam português. Hispanos são 700 milhões. No mercado dos Estados Unidos, que hoje os hispanos estão na casa dos 70 milhões, segundo dados da McKinsey, que não é qualquer coisa, vai passar de 110 milhões em 2035. Quer dizer, quem não falar espanhol não vai se comunicar com esse público. E o Brasil, de costas para isso. Por isso que eu trabalho tão fortemente com esse mercado, porque eu vejo o tamanho da aderência do Brasil, por exemplo, não fala espanhol, e as maiores torcidas fora da Espanha, de Barcelona e Real Madrid, estão no Brasil. Claro, porque o Brasil é o país do futebol. Então, o Barça vende mais camisas que Atlético Mineiro hoje no Brasil. Dados na internet, você encontra esse dado. É assustador que hoje essas marcas, que não têm nenhuma aderência histórica com o mercado hispânico, né, já que o Brasil não é hispanohablante, mas por conta da história dos jogadores, hoje Barcelona e Real Madrid são os maiores clubes europeus em território nacional. Norton, então isso quer dizer que... Espera aí, Norton, espera. Talvez ali quando surgir a liga, quando as coisas acontecerem. Não, a gente já vai marcar um Golcast com o Amir para daqui mais 1 ano e meio, para ver se que pé nós vamos estar, porque parece que a coisa vai demorar ainda, né? Mas a gente vai continuar aqui com o Amir, né, Eduarda, tentando e fazendo aí com que a coisa ande, forçando, convidando pessoas para ajudar nesse processo, tenho certeza. Certamente, até porque esses dados aí são ouro, né? Quem souber aproveitar esses dados aí que o Amir traz, tá com ouro. E eu espero que vocês sejam mais ágeis na marcação do Galeto, para que isso não vire lenda também, tá bom? Boa. Com certeza. E só para finalizar, para deixar essa mensagem positiva, se eu estou falando que o mercado hoje é 170, deveria ser 350, estamos aí à disposição, quer dizer, todos os clubes estão aí prontos para faturar, dobrar, triplicar de tamanho. Então, me parece óbvio que quando você olha para o copo meio cheio, você olha para isso e fala: meu Deus, é só pensar como a Disney, magia com estruturação de negócio. Não pode ser diferente disso. Isso, para mim, é o maior aprendizado que eu levo para a minha vida. Não dá para ter um intangível se não tiver, do outro lado, uma operação de negócio que dê lucro para você ganhar dinheiro com isso. Só fazer a postagem e não ter um modelo digital que capte esse recurso
melhor não fazer, né? Tá dado o recado. Esse é o nosso professor, Amir Somoge, né? Ele sempre chega com muitos dados, a gente fica assim, ó, babando, né? Querendo aprender mais com ele. Por isso ele já está aqui no repeteco do Golcast. E a gente vai te convidar logo mais. Não pensa não que você vai fugir, Amir. Obrigada aí pela tua participação de novo aqui com a gente, viu? Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho. Que legal. Lembrando que Luiz Henrique Nunes, que deveria estar aqui com a gente, está em Portugal, trabalhando lá com a nossa GoManage, que tem sede em Portugal, por isso, com uma série de compromissos por lá, entre uma reunião e outra em clubes, e não pôde estar aqui com a gente. Esse é o nosso GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. Nos segue lá, acompanha nosso trabalho. Um beijo e a gente se vê.